TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo. Chegamos ao Correio Serrano na TV trazendo muita notícia nessa quarta-feira. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente. Viu algum acidente, faz foto, faz vídeo. Geralmente, hoje em dia, todo mundo com o celular na mão já naturalmente faz foto, faz vídeo, manda para os grupos de WhatsApp, manda pra gente também. Flagrou alguma cena inusitada? Manda pra gente. Vou repetir o nosso número, DDD 24 99248 3167, 24, porque nós estamos em Petrópolis, e pode mandar e-mail também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu fechado, totalmente nublado, ventava um pouquinho, mas ali quando eu vi as imagens, eu vi lá no fundinho um céu azul. Será que a gente tem esperança desse tempo melhorar, de fazer dias realmente de verão? Porque nem está parecendo verão. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Comitê de Chuvas do Governo do Estado se reúne para avaliar cenário e ações emergenciais. Carnaval no Rio terá reforço histórico na segurança, com o uso de tecnologia e monitoramento em tempo real. Polícia Federal deflagra operação Recalque em Nova Friburgo, contra a prática de crimes de racismo e associação criminosa pela internet. E mais, Carnaval acende alerta para estoques críticos de sangue em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano, na TV. Vamos então ver o que é destaque no Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro. Por lá nós temos a linha vermelha, jogado aos leões. O italiano Lulinha da Silva tem seus passos em Portugal e na Espanha mapeados. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E a manchete do nosso jornal Novo pede proibição do samba enredo de Lula. O Partido Novo acionou o Tribunal Superior Eleitoral com uma representação com tutela de urgência contra o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o partido, o desfile com samba enredo, que faz referências diretas a jingle de campanha e ao número eleitoral do PT, configuraria propaganda eleitoral antecipada. Além disso, o partido argumenta que a escola recebeu recursos públicos, é destaque da página 5. Temos muito mais aqui na nossa primeira página. Gasolina pressiona e IPCA fica em 0,33%. PSB quer ser vice na chapa de 2026, pois é, o Alckmin se diz não ser um empecilho para a chapa de Lula, mas o PSB insiste que ele continue na vice-presidência da República, principalmente para o partido crescer no Congresso. E ainda aqui no nosso texto, legenda, desembargador Cláudio Brandão vai presidir o Colégio de Corregedores e Corregedoras da Justiça do Brasil. Vamos à nossa página 22, ver o que é destaque por lá? Pois é, Estado envia máquinas do Estradas Agro RJ ao Brejal. Eu tenho outras fotos para mandar. Eu vou daqui a pouco mandar, a gente retorna
nessa reportagem, ali nas Petropolitanas, fala o seguinte: segundo mês consecutivo sem publicação do RMO. Eu vou ler um trechinho aqui. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, iniciou 2026 descumprindo legislações. A publicação do relatório mensal de operação está atrasado há 2 meses, tendo em vista que o último documento disponível no site da companhia é referente ao mês de novembro de 2025. O prazo para a publicação desse relatório mensal de operação de janeiro terminou na última terça-feira, dia 10, mas segue indisponível, assim como de dezembro. Desde a criação dessa lei, em janeiro do ano passado, o município não conseguiu regularizar a publicação do documento regularmente. A coluna Petropolitanas questionou o município sobre a previsão da publicação do documento e aguarda um posicionamento. E ainda aqui nas Petropolitanas, ausência de cobrança, outro ponto que pode ser considerado relevante quando se aborda o relatório mensal é que os parlamentares não questionam a publicação regular do município. A Comissão de Transporte Público e Mobilidade da Câmara Municipal poderia ser mais incisiva no que tange à regularidade do documento, que cabe ressaltar, indica desde o início da publicação que a Turp é a empresa com maior índice de perdas de viagens, multas aplicadas, infrações cometidas. E mais, proibição para circular. Após o ocorrido na semana passada, quando um ônibus da Turp perdeu o freio e bateu em um muro na localidade do bairro da Glória, o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, informou no último sábado que os veículos reprovados em vistoria foram proibidos de operar enquanto os problemas não forem solucionados. Mas a gente também tem reportagem em vídeo para mostrar para vocês. Vamos falar de oportunidade? Pois é. Petrópolis tem mais de 60 vagas de emprego disponíveis para essa semana em diferentes funções e categorias. As oportunidades são válidas até sexta-feira. Vamos conferir. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 63 oportunidades de trabalho até a sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Nesta semana, o balcão conta com 10 vagas que não exigem experiência para ajudante de obras, aprendiz, auxiliar de elétrica, auxiliar de serviços gerais, instrutor de curso de desenho, instrutor de curso de teatro, pintor de obra e também vendedor. As demais oportunidades que exigem experiência anterior estão disponíveis em nosso site, em correiopetropolitano.com.br. E os candidatos interessados podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. E o governo do estado está divulgando essa semana mais de 2.400 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas mais de 800 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.634 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Na região metropolitana, funções como as de auxiliar de almoxarifado, motorista carreteiro, serralheiro e técnico em segurança do trabalho oferecem salários entre R$ 3.242 e R$ 4.863 para quem tem experiência anterior e diferentes níveis de escolaridade. Na faixa de 3 a 4 salários mínimos, há vagas como a de gerente de farmácia com ensino superior completo e experiência, e também de vidraceiro, que oferece até R$ 6.484 para quem tem o ensino fundamental completo e experiência anterior. Pessoas com deficiência podem se candidatar a uma das 108 vagas para diversas funções, com diferentes níveis de escolaridade e faixas de remuneração. Na região do Médio Paraíba, foram captadas 30 oportunidades
oportunidades com salário médio de 1 a 2 mínimos. Já na região serrana, foram captadas 118 vagas que oferecem até 2 salários mínimos para as posições de chefe de cozinha e auxiliar de cozinha, ambas com exigência de experiência. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas está nos setores de comércio e serviço. Por nível de escolaridade, 41,3% pedem um ensino médio completo e 38,4% o ensino fundamental completo. Grande parte das oportunidades requer experiência. É importante manter o cadastro de currículos atualizado no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e a instituição CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. O CIEE oferece 1.634 oportunidades de estágio e jovem aprendiz para diferentes níveis de escolaridade. As informações mais detalhadas podem ser obtidas em ciee.org.br. Pois é, quem quer oportunidade de trabalho está aí. Vamos voltar para a nossa página 22, para o nosso Petropolitano? Agora sim eu vou falar sobre uma reportagem que está estampada lá na página 22. Estado envia máquinas do Estradas Agro RJ ao Brejal. Gente, Brejal é uma área muito importante daqui de Petrópolis, porque eles são produtores rurais, então a estrada para eles estarem em boas, as estradas, né, estarem em boas condições, pode passar, Caio, as fotos. As estradas estarem em boas condições, isso ajuda no escoamento da produção rural daqui de Petrópolis para outras áreas, para o Rio de Janeiro e até aqui para Petrópolis também nas feiras livres, né? Então o governo do estado enviou máquinas do Estradas Agro RJ ao Brejal. O maquinário vai atuar na recuperação dos acessos. Então o governo do estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está fazendo melhorias nos acessos a áreas de produção rural no Brejal. E o Brejal fica lá na posse, né? As máquinas e equipamentos chegaram ao 5º distrito na última segunda-feira, dia 9. E a retomada desse programa Estradas Agro RJ atende a uma solicitação do secretário de Ambiente e Sustentabilidade, ex-prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, que encaminhou a demanda de moradores e produtores rurais ao governador Cláudio Castro e agilizou o envio dos equipamentos junto à Secretaria de Agricultura. Já estão na localidade, como vocês podem ver, uma retroescavadeira, uma patrol, que é uma moto niveladora e 2 caminhões. E abre aspas aí para o presidente da Associação dos Produtores Rurais. Vou ler aqui o que ele falou. A chegada da patrulha do Estradas Agro RJ nos traz esperança de melhoria no escoamento da produção para a Ceasa e para todas as regiões. Foi o que eu acabei de falar para vocês. As estradas assim, lisinhas para eles, essas estradas assim, elas são fundamentais para o escoamento da produção rural de lá do Brejal, porque o Brejal, ele vive, são todos produtores rurais. Então, não só para a Ceasa, mas aqui para todas as localidades, Petrópolis e localidades próximas. Então, ele ainda fala o seguinte: nós, produtores rurais, precisamos de ruas em boas condições para o escoamento da produção. E eles agradecem também o governo do estado. Está aqui a fala do presidente da Associação dos Produtores Rurais do Brejal. Perfeito, obrigada, Caio, por colocar as fotos, porque aí a gente tem a dimensão do que está sendo feito, né? Lá na página 23,
Tem uma reportagem também bem interessante que fala ali de dívida de 2,6 milhões da Turp. Evidencia a necessidade de reformulação no transporte. 3 vans foram apreendidas pela Justiça em Itaipava durante cumprimento de mandado no início do mês. Pois é, a apreensão de 3 vans da Turp Transporte Urbano de Petrópolis aconteceu em Itaipava e trouxe à tona um problema que vai além de uma disputa judicial. A fragilidade operacional da empresa, que já vinha sendo apontada oficialmente pela fiscalização do sistema de transporte. O mandado judicial foi cumprido na noite do dia 4 de fevereiro, na BR-040, no quilômetro 62. Um quarto veículo, então foram 3, e aí também teve um quarto veículo que constava na ordem, ali na ordem judicial de apreensão no mandado, não foi localizado no momento da diligência. A medida é resultado de uma ação de busca e apreensão iniciada no Tribunal de Justiça do Paraná, após o banco CNH Industrial Capital comprovar a inadimplência da empresa Turp em contrato de financiamento com alienação fiduciária. A dívida apontada no processo em dezembro do ano passado é de 2,6 milhões de reais. Então, provavelmente, a Turp fez um empréstimo no banco para comprar essas vans e colocar para rodar aqui em Petrópolis. Eles não pagaram o empréstimo e aí o banco veio atrás dos bens que com certeza estão, como diz aqui o texto, alienação fiduciária. Então o banco vai e pega os bens de volta quando não há o pagamento por parte da empresa ou por parte de qualquer pessoa, né? No caso de empréstimo para a compra de veículos. Na nossa página 24 fala de regras de segurança para o Carnaval 2026 em 3 Rios. E na página 25, Justiça sequestra valores para pagamento de débitos com o Hospital Santa Teresa. Caso não haja acordo entre município e instituição, IPM poderá ser utilizado para o fim. Tem uma reportagem completa aqui falando sobre isso também. A Prefeitura de Petrópolis com a Justiça da cidade, olha, é uma audiência atrás da outra. Eu nunca vi assim a 4ª Vara Civil trabalhar tanto como esse governo, né? E aí a Justiça sequestra valores da Prefeitura de Petrópolis para pagar o hospital. Então, cobre um lado e descobre um lado. Cobre um e descobre o outro. Cobertura é curto. E olha só, gente, tem mais reportagem aqui, porque o Comitê de Chuvas do Governo do Estado do Rio realizou, na última segunda-feira, uma reunião de avaliação e alinhamento das ações emergenciais na sede da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e também na sede do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, no centro do Rio de Janeiro, da capital fluminense. A reunião focou na redução dos impactos provocados pelas chuvas intensas registradas em diferentes regiões que tiveram os maiores acumulados de chuva, como Petrópolis e Teresópolis. O encontro reuniu representantes das secretarias das cidades, obras, planejamento, defesa civil e desenvolvimento social. Desde o dia 5 de janeiro, o governo do estado já mobilizou equipes técnicas e maquinários para 30 municípios, com foco na redução dos impactos provocados pelas chuvas intensas registradas em diferentes regiões. Durante a reunião, foi destacado que alguns municípios registraram em apenas uma semana acumulados superiores a 800 milímetros de chuva, evidenciando a severidade. E o balanço hoje é que nós já estamos em 30 municípios, com homens, com maquinários, com equipamentos, cuidando desses municípios, fazendo esse trabalho emergencial de desobstrução, de apoio às vítimas.
6 municípios decretaram estado de atenção à emergência. 5 deles já recebem atendimento direto do governo do estado no município e todos contam com a atuação permanente da Defesa Civil e da Assistência Social. Desde o dia 1º de fevereiro até 9 de fevereiro, Magé registrou mais de 834 milímetros de chuva. Outras cidades também registraram grandes acumulados, como São Gonçalo, com mais de 787 milímetros. Na região serrana, Petrópolis registrou 670 milímetros e Teresópolis 436. Só em 7 dias nós tivemos municípios com mais de 600 milímetros de chuva. Ou seja, essa semana foi uma semana de alerta, uma semana realmente que choveu bastante. Por meio do sistema Alerta de Cheias, o INEA informa as autoridades e população sobre a possibilidade de chuvas intensas e inundações graduais, que possam causar perdas humanas e materiais. O sistema conta com uma rede de estações telemétricas e de radares meteorológicos que enviam em tempo real dados de chuva e do nível dos rios monitorados. Que é importante, que a população precisa ainda acompanhar os alertas do INEA, os alertas da Defesa Civil, de todo o Comitê das Chuvas, porque nós ainda temos chuvas até sexta-feira. Após a sexta-feira, nós teremos uma melhora no clima, que depois aqui nós estaremos fazendo um boletim também. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Polícia Militar prende 8 narcotraficantes e apreende 2 fuzis no Rio de Janeiro. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.
Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governo do estado anunciou na última segunda-feira o esquema especial de segurança para o Carnaval 2026. Mais de 26 mil agentes vão atuar em pontos estratégicos da capital, da região metropolitana e de cidades turísticas do interior. Ao todo, o esquema reúne policiais militares e civis, agentes do Segurança Presente e do Corpo de Bombeiros. O reforço estará concentrado nos desfiles da Marquês de Sapucaí, na Intendente Magalhães, na Zona Sul, no Centro e nos megablocos. Cidades da região dos Lagos, da Costa Verde e Niterói também receberão atenção especial. O investimento do Estado ultrapassa os 77 milhões de reais. Além do aumento no efetivo, o governo aposta no uso intensivo de tecnologia para garantir mais segurança e agilidade durante a folia. Drones, câmeras de reconhecimento facial, leituras de placas e viaturas equipadas com sistemas inteligentes vão transmitir imagens em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle. A expectativa é de mais de 6 milhões de foliões em todo o estado. Na capital, hotéis já registram alta ocupação e aeroportos e rodoviária prevêem aumento expressivo no número de passageiros durante o período. Nossa ocupação já está prevista de 83% já contratado nos hotéis aqui no Rio de Janeiro. A previsão é passar de 90% de média de todas as regiões, com destaque aqui para o centro da cidade, Glória e Botafogo, Ipanema e Leblon, Leme e Copacabana, todos esses com mais de 85% de ocupação, e a região da Barra, Recreio e São Conrado. Além disso, o governo também montou um esquema especial de serviços para o Carnaval. A Operação Lei Seca vai intensificar a fiscalização em todo o estado, enquanto o Corpo de Bombeiros contará com 10 mil militares, incluindo guarda-vidas e equipes de pronta resposta. Trens, metrô e barcas vão funcionar com horários estendidos para facilitar o deslocamento dos foliões durante os dias de festa. E a gente dá as boas-vindas para cada visitante, para cada morador e deseja um lindo carnaval a todos. E uma operação da Polícia Militar prendeu 8 narcotraficantes e apreendeu 2 fuzis na comunidade César Maia, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação, que foi realizada na última terça-feira, teve como objetivo conter o avanço de um grupo criminoso que atua na região. A operação foi realizada pelo Batalhão de Operações Especiais, com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar. Informações indicavam que o grupo, que se autodenomina Equipe Caos, participou recentemente de ataques a comunidades da Zona Oeste e planejava novas incursões. Entre os presos está um homem apontado como principal articulador das invasões, com antecedentes por roubo, tráfico de drogas e homicídio. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública,
pública, a apreensão de fuzis segue em alta. Só no ano passado, 920 armas desse tipo foram retiradas das mãos de criminosos, o que corresponde a uma média de mais de 2 fuzis apreendidos por dia, representando o maior número já registrado desde o início da série histórica, em 2007. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje vamos falar sobre futebol, Fórmula 1 e Olimpíadas. Começamos falando de futebol, isso porque o primeiro campeão do estado do Rio de Janeiro em 2026 já foi definido. Com 15 pontos, o Fluminense foi o grande vencedor dessa primeira etapa da competição carioca, a Taça Guanabara. Mesmo com o título matematicamente garantido, no domingo o tricolor venceu o Maricá por 1-0 com gol de Kevin Serna, finalizando uma primeira fase bem consistente e como o único time carioca a vencer os 2 clássicos que disputou. Jonathan, precisamos comentar então sobre esse primeiro título estadual que a gente tem aqui no Rio de Janeiro nesse ano, o título da tradicionalíssima Taça Guanabara, não é mesmo? A Taça Guanabara virou um título simbólico, querendo ou não, já teve valor no passado, os times faziam questão de ganhar, mas a Taça Guanabara virou um título simbólico, mas é importante, é um primeiro passo para você começar a temporada, é o primeiro título que você disputa na temporada. Esse ano, né, teve uma mudança, né, no calendário, principalmente por conta dos estaduais, mas você não pode deixar de comemorar, taça é taça. Exatamente, toda taça é taça, e como você mesmo disse, hoje em dia a gente não dá uma importância tão grande, hoje em dia os times não dão uma importância, um foco tão grande nos campeonatos estaduais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque o Carioca acaba sendo desvalorizado cada vez mais. Porém, já foram títulos de grande importância, já foram os principais títulos que a gente tinha aqui no Brasil, muito mais do que o Brasileirão, Libertadores, qualquer uma dessas coisas. E agora a gente está num momento, mas do mesmo jeito que mudou, pode mudar novamente. Então acho que todo título realmente precisa ser comemorado. E o Fluminense conseguiu esse título com muito mérito. Dos 4 times grandes aqui do Rio de Janeiro, foi de longe o mais consistente nesse início de ano. E teve uma outra coisa, né? A Ferres voltou a ter uma premiação esse ano. Então o vencedor da Taça Guanabara, o Fluminense, ganhou R$1 milhão. É um valor ali simbólico para os times grandes, de fato. Se fosse um pequeno ganhando um Maricá, por exemplo, um Volta Redonda, seria um valor de fato relevante para o financeiro do clube. Mas, querendo ou não, já é um incentivo, né, para os times escalarem os titulares, que a gente sabe que teve problema até com o Botafogo, enfim. Mas eu acho que é mais simbólico do que outra coisa, mas o importante é comemorar. Exatamente. E a gente pode até fazer alguns pequenos destaques dessa primeira fase desse campeonato carioca, onde aconteceu muita coisa quase aconteceu. É verdade. Mas o que aconteceu de fato foi o Fluminense podendo finalmente contar com o seu camisa 9, que usa atualmente a camisa 99, o John Kennedy, depois de um 2025 muito ruim, um 2025 muito conturbado desde sua volta para o tricolor. Ele finalmente voltou a jogar bem e fazer gols importantíssimos. O John Kennedy, no ano passado, quando ele voltou, ele parecia que ia voltar a ser um atleta mais consistente. A gente sabe que em 2023 ele foi decisivo, 2024 ele um jogador praticamente não existiu no Fluminense, aquele ano muito ruim. E agora ele voltando, estando bem fisicamente, que eu acho que é o mais importante para um jogador de futebol. A gente consegue, quando o cara está bem fisicamente, tecnicamente ele tende a melhorar, né, subir de produção. E o John Kennedy eu acho que é uma grande surpresa, na minha opinião. Também acho uma grande surpresa, eu realmente não esperava que ele fosse começar bem a temporada, principalmente da maneira que ele terminou, aquela eliminação contra o Vasco na Copa do Brasil, que ele perde alguns gols, realmente foi uma situação bem complicada, mas nesse início de ano tá dando realmente uma volta por cima e o Fluminense está conseguindo contar com ele e está sendo um jogador muito decisivo. Fez gol nos 2 clássicos, inclusive o que contribuiu muito para essas vitórias, o gol da vitória contra o Botafogo e também o gol contra o Flamengo, que foram importantíssimos. E eu acho que isso também dá um pouco mais de tranquilidade para o Fluminense, justamente na busca de um camisa 9. Eu ainda acho que o Fluminense precisa contratar mais um jogador. Sim. Principalmente agora que o Everaldo saiu de fato do time, agora o Fluminense precisa de um jogador. Ou para ser reserva ali, fazer uma sombra para o John Kennedy, ou até mesmo para ser titular, quando o John Kennedy não jogar tão bem. Ou, é claro, para o John Kennedy acabar sendo a sombra desse jogador. Eu acho que é importante, além disso tudo, é que
é importante o Fluminense não ir mais uma temporada com Germancano e John Kennedy de opções, apenas de opções. Acho que eles têm que ser opções, mas não titulares. O Cano, infelizmente, tem muitos problemas físicos, já não é o mesmo Germancano que foi no Fluminense nos anos anteriores, até no Vasco. E o John Kennedy, que teve um momento bom na carreira, praticamente, ele não pode ser a solução do Fluminense. Tanto que o Fluminense está buscando um jogador lá da MLS, o Boangá, e que parece ser um grande jogador, mas que as negociações ficam travadas. A diretoria do Fluminense um pouco mole nesse ponto, demora muito para negociar os seus jogadores. Exatamente, a gente pode observar que o Fluminense especulou grandes jogadores, especulou o Hulk. O próprio Savarino ficou muito tempo como uma especulação, novela, né? Virou uma novela. Todas as contratações do Fluminense nesse ano foram novelas, porque realmente não está vendo para perceber uma agilidade muito grande nessa diretoria, nessa nova diretoria, né, que tem muitos nomes ainda da diretoria anterior, do Mário Bittencourt, mas as contratações estão vindo e, é claro, a gente vai continuar aqui acompanhando esses próximos passos do Fluminense. E aproveitando o assunto dos clássicos, no domingo nós tivemos um muito feio. Em um São Januário verdadeiramente alagado, Vasco e Botafogo fizeram um jogo que estava mais para polo aquático do que para futebol. E nele, o time do Almirante da Colina saiu vitorioso. O Vasco venceu o primeiro clássico da Amizade de 2026 pelo placar de 2-0. Os gols da partida foram marcados por Brenner, que desencantou, e Felipe Coutinho. Jonathan, a gente tem que destacar aqui que se o Fluminense foi muito consistente nesse início de temporada, esses dois times que protagonizaram esse clássico, que realmente foi muito feio, não necessariamente por culpa dos times, por conta do campo, por tempo, conta do campo, foi realmente. Assim, estava caindo um verdadeiro temporal ali na região de São Januário e o gramado não estava conseguindo escoar água, então a quantidade de lances que a gente teve de jogador deslizando no gramado, aquaplanando, né, a gente pode dizer assim, e também de bola ficando agarrada é uma coisa absurda. Mas, voltando no assunto da consistência, esses dois times, Vasco e Botafogo, foram muito inconsistentes nesse início de ano. Ainda são times bem complicados de se cravar alguma coisa relacionada a eles, mas na inconsistência por inconsistência, o time do Vasco ganhou desse time que era meio que um sub-20 do Botafogo com alguns profissionais. O que me chama a atenção em relação ao Vasco, principalmente, é que o Vasco voltou com os principais, foi o primeiro time, né, dos 4 grandes a voltar com os principais, e está demonstrando muita inconsistência. O Botafogo a gente entende, porque tem alguns jovens jogadores da base, igual você falou agora, né, teve o sub-20, e o que eu acho que a perda do Ryan fez muita diferença nesse time. O Ryan, claro, o time do Vasco, eu acho ele bem organizado, se a gente parar para pensar, pelo estilo do Diniz e etc. Mas acho que o Ryan, ele levava o time nas costas em certos momentos. E perdeu um grande jogador para o Burnemouth. Mas acho que com essas novas contratações aí do Vasco, talvez o Vasco volte a se tornar aquele time consistente que foi em determinado momento da temporada passada. E que tem um estilo de jogo estabelecido. E o Botafogo, acho que falta ainda um grande jogador ali, tem bons jogadores no time, mas falta igual teve na temporada de 2024, o Almada, o Luiz Henrique, falta aquele cara para chamar a responsabilidade. Exatamente, eu acho que o Botafogo tem ótimas peças, exemplo, é claro, os dois principais exemplos são o Danilo e o Álvaro Montoro, que são dois grandes jogadores, sim, mas eu acho que eles não podem ser os grandes jogadores desse time. E são muito jovens, exatamente, né? São jogadores que ainda estão suscetíveis àquela instabilidade, àquela inconsistência, como a gente estava dizendo. Verdade. Então, eu acho que o Botafogo ainda precisa fazer alguns ajustes para ter uma temporada mais tranquila. Mas falando do jogo jogado, a gente tem que destacar aqui, foi uma partida muito feia, quase não teve futebol de fato, mas ainda assim nessas adversidades o Vasco conseguiu superar o Botafogo na realidade. O Brenner conseguiu desencantar depois de perder 525 gols no último jogo contra a Chapecoense. E o Felipe Coutinho também fez mais um gol nessa temporada, o terceiro gol foi de pênalti, mas gol é gol, isso que importa. O Vasco saiu vitorioso e vai enfrentar o Volta Redonda nessa próxima fase do Campeonato Carioca. Então a gente continua aqui acompanhando todos esses times. E para finalizar o giro pela última rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo espantou a possibilidade e o risco de rebaixamento com uma grande goleada em cima do Sampaio Corrêa na noite do último sábado. Os gols da partida foram marcados por Pedro, que marcou 2 vezes, Bruno Henrique também fez 2 gols, Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles. Jonathan, só um comentário rápido aqui do Flamengo, que o Flamengo correu um risco de rebaixamento ali, mas mostrou quão fraco o Campeonato Carioca também tá, porque o time fez 1 ponto em 3 jogos e ainda assim classificou para a próxima etapa
para a próxima fase do Campeonato Carioca, então mostra que realmente o nosso estadual está bem defasado, a situação está bem complicada e o Flamengo foi só a dar aquela apertadinha, conseguiu ganhar e com muita facilidade. E agora saindo dos campos e indo para as pistas, as equipes McLaren, Aston Martin e Cadillac apresentaram suas pinturas para a temporada 2026 da Fórmula 1. As inglesas mantiveram a sua tradição em quase um copia e cola do último ano, verde com Aston Martin e laranja e preto na McLaren. E a Cadillac, a estreante nessa categoria, apostou numa cor um pouco diferente, um carro assimétrico branco e preto. Jonathan, agora com todas as pinturas já anunciadas, as 11 pinturas dessa categoria, que pela primeira vez vai ter 11 carros, a gente já pode fazer aqui as nossas opiniões. Quase um tier list, né? Exatamente, dos carros mais bonitos. Para mim, os principais destaques foram a Cadillac, que foi uma dessas novas a apresentar, a Red Bull, com um carro mais azul do que o normal, e também a Ferrari, que é sempre muito bonita. Eu acho que a Ferrari ela sempre se destaca pela própria marca Ferrari, né? E a cor vermelha ela chama muita atenção, né? É o clássico da Ferrari. A Ferrari não erra geralmente, então acho que a Ferrari ficou mais bonito. E eu queria destacar a Mercedes, né? O Cadillac estreando, coloca um carro parecido com a Mercedes no passado, tá muito bonito, mas eu acho que a Mercedes, essa nova coloração da Mercedes nos carros tá muito bonito. E para finalizar, desde semana passada, as Olimpíadas de Inverno estão acontecendo lá na Itália. E nesta terça-feira, os primeiros atletas brasileiros estrearam nos Jogos, na disputa do sprint livre, do esqui cross-country, no feminino e masculino. Mas, infelizmente, Bruna Moura, Eduarda Ribeira e Manek Silva foram eliminados ainda na fase classificatória. Jonathan, infelizmente alguns brasileiros já se despediram nessa categoria específica, mas a gente destaca aqui que só deles estarem lá participando, levando em consideração como é que o Brasil não tem neve nenhuma, não tem nenhuma das características dos Jogos de Inverno, já é muito considerável eles estarem lá, estarem presentes nessa competição. E a gente ainda tem outros atletas que vão disputar e tem ainda essa chance de medalha, que inclusive eles estão colocando como esse ano de 2026 como a principal chance da história de uma medalha para o Brasil, que inclusive, apesar de ser uma seleção, né, vamos dizer assim, o time Brasil ser tradicionalíssimo e muito vitorioso nas Olimpíadas de Verão, na Olimpíada de Inverno, infelizmente, a gente não tem nenhuma medalha até o momento. Então a gente fica aqui na torcida para que nesse ano de 2026, nessa edição das Olimpíadas, a gente enfim consiga essa primeira premiação e essa primeira chegada ao pódio. E como sempre, eu acho que a gente sempre tem que torcer pelo Brasil. Olimpíadas, Copa do Mundo e, no caso, as Olimpíadas de Inverno é um momento para a gente se unir, né? E eu acho que as Olimpíadas de Inverno são muito lindas, é uma coisa assim, a beleza que tem as Olimpíadas de Inverno chama muita atenção. E a gente vai sempre torcer pelo Brasil. A gente sabe, como você falou, que o Brasil não tem nenhuma conquista na competição, mas vamos ver se esse ano consegue, né? Exatamente, já ficamos aqui na torcida e também ficamos por aqui com essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. E você vai ver depois do intervalo que homem é suspeito de veicular postagens de discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIA+, em Nova Friburgo. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E a Polícia Federal deflagrou na última terça-feira, dia 10, a Operação Recalque, ontem, com o objetivo de apurar a prática de crimes de racismo e associação criminosa na internet. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no município de Nova Friburgo, na região serrana. Os mandados de busca e apreensão aconteceram na casa de um homem de 24 anos, localizada no município de Nova Friburgo. A Polícia Federal apreendeu diversos celulares ao longo das buscas. A investigação começou quando os agentes detectaram a circulação recente de várias postagens com discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIAPN+. De acordo com a Polícia Federal, as publicações eram feitas pelo investigado em plataformas na internet. As postagens alcançaram mais de 3 milhões de visualizações. Após o inquérito policial, o perfil do investigado, com mais de 56 mil seguidores, foi bloqueado. Apesar do bloqueio por parte da Polícia Federal, o homem criou outra conta e continuou com as publicações do mesmo cunho nas redes sociais. Segundo a polícia, ele liderava uma rede de atos preconceituosos contra a comunidade LGBT. É importante lembrar que, desde 2019, a homofobia e a transfobia são condutas equiparadas ao crime de racismo no Brasil, inclusive sendo inafiançáveis e imprescritíveis. Ontem a gente falou sobre esse caso, mas agora a gente retorna com a reportagem completa, porque é uma audiência realizada na última segunda-feira, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, resultou na suspensão imediata do 8º termo aditivo para o contrato da Águas do Imperador. A decisão foi anunciada pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves, que afirmou que o aditivo foi firmado às cegas, sem controle institucional adequado. Pois é, e o magistrado também determinou o bloqueio de valores relacionados ao reajuste da tarifa de água no município. A decisão foi adiantada verbalmente durante a audiência, antes mesmo de ser formalizada por escrito. O juiz acolheu o pedido de tutela de urgência em ações populares que questionam a legalidade do reajuste tarifário e dos aditivos contratuais. Segundo o magistrado, não houve fiscalização efetiva dos estudos que embasaram o aumento da tarifa. Uma empresa paga por Águas do Imperador. Isso eu pergunto quem fiscaliza o fiscal. Além da suspensão do termo aditivo, o juiz determinou que os R$ 26 milhões pagos como antecipação de outorga e todo o valor arrecadado a partir do reajuste da tarifa, de cerca de 7%, fiquem sob controle do Poder Judiciário. Os valores devem ser depositados em juízo em até 10 dias, até que haja uma análise técnica final sobre o caso. Durante a audiência, a diretora da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, Fernanda Ferreira, afirmou que não participou da análise do relatório que embasou o reajuste da tarifa. Segundo ela, o estudo foi produzido por uma empresa contratada pela própria Águas do Imperador, sem consulta à diretoria ou à assessoria da Companhia Municipal.
Ao comentar o caso, o juiz Jorge Martins fez duras críticas à condução administrativa do processo. O magistrado classificou a situação como covardia, ilegalidade e lesão ao interesse público. O poder subconcedente tem duas de suas técnicas nas servidoras que chancelaram o estudo, que jamais lhe avisaram, e o ambiente e o seu chefe da assessoria jurídica, em momento algum, foi indagado a respeito. As ações populares que motivaram a decisão questionam a transparência do reajuste e apontam possível renovação contratual disfarçada sem licitação. Uma das ações foi ajuizada pelo vereador Léo França. A outra, pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora Júlia Casamasso, que também contestam o cumprimento do novo marco legal do saneamento básico. Onde é que ficam as pessoas que hoje estão sendo oneradas com alguma coisa referente a 7.4 por conta de um decreto estapafúrdio, negativo, negatório da lei, que é frio, insensato e ilegal? A Águas do Imperador, por sua vez, defende o reajuste, alegando que o aumento seguiu fórmula prevista em contrato desde 2008 e que o aditivo é necessário para atender às metas de universalização até 2033. Segundo a concessionária, estão previstos investimentos superiores a 320 milhões de reais, além da ampliação da tarifa social e desconto para comércios e instituições filantrópicas. Pois é, e o Ministério Público do Estado do Rio ainda deverá se manifestar no processo. A decisão definitiva será formalizada nos próximos dias pela 4ª Vara Civil de Petrópolis. Até lá, os efeitos... Perdão, não tinha acabado ainda. Até lá, os efeitos do aditivo e do reajuste tarifário permanecem suspensos por determinação judicial. Então, vou falar de novo. Os efeitos desse aditivo e do reajuste tarifário da Águas do Imperador permanecem suspensos por determinação judicial. Então, a Justiça determinou a suspensão do reajuste na tarifa da Águas do Imperador. E agora sim, após ser exonerado a pedido do Instituto Municipal de Cultura, Adenilson Honorato, do PRD, tomou posse como vereador de Petrópolis na Câmara na última terça-feira. Ontem, ele assume a cadeira deixada por Wesley Barreto, que se tornou o novo secretário de Assistência Social. No entanto, durante a posse, Adenilson ressaltou que vai ficar apenas por 2 dias no Legislativo. O prefeito Ingo Rames realizou mais uma mudança no secretariado da administração municipal. Adriana Kreischer deixou a Secretaria de Assistência Social e agora o ex-vereador Wesley Barreto, convidado pelo chefe do Executivo, assumiu a pasta. Com isso, o Legislativo ficou com uma cadeira vaga, que tinha Adenilson como primeiro suplente do Partido Renovação Democrática, o PRD. Adenilson Honorato foi exonerado do Instituto Municipal de Cultura, o IMC, e tomou posse como vereador na Câmara Municipal de Petrópolis nesta terça-feira. A saída de Adenilson do IMC foi publicada no Diário Oficial do município. Adenilson era o primeiro suplente, já que recebeu 1.834 votos nas eleições de 2024. O segundo suplente seria Antônio César, com 1.794 votos. Apesar disso, Adenilson ressaltou que vai permanecer no Legislativo por apenas 2 dias e deve retornar para a presidência do IMC. E agora a gente quer saber o porquê só 2 dias. Tem alguma votação importante que o governo municipal, o executivo, precisa de votos para passar essa lei? Agora a gente quer saber por que só 2 dias. E a Polícia Civil investiga um possível homicídio na cidade de Petrópolis. Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa no bairro Cascatinha, na cidade. Inicialmente, o caso era tratado como um possível suicídio, mas como foram encontrados ferimentos na região do pescoço da vítima, a linha de investigação também trabalha com a hipótese de homicídio. A mulher de 51 anos foi encontrada no interior do quarto, sem sinais vitais. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã.
Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta quarta-feira. E como de costume, começamos a previsão por Nova Friburgo. A quarta-feira na cidade vai ser de sol durante todo o dia. Em alguns períodos da tarde e da noite pode chover, e as temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 22 graus Celsius. Enquanto em Teresópolis, a previsão é de chuva forte pela tarde e também à noite, um dia parecido com terça-feira, e os termômetros variam entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus Celsius. Na cidade imperial, a previsão é de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Petrópolis, as temperaturas ficam iguais às de Teresópolis, mínima de 17 e máxima de 23 graus Celsius. Agora, indo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a previsão é de chuva forte pela manhã e também na parte da noite. O sol aparece à tarde, mas seguido por pancadas de chuva. E os termômetros na cidade variam entre a mínima de 20 e máxima de 25 graus Celsius. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios, não vai ser muito diferente. Chove forte pela manhã e à noite, com aberturas de sol na parte da tarde, seguidas por pancadas de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 21 e máxima de 26 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para quarta-feira. Tá aí, a gente fica por aqui, mas amanhã estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã. Espero você. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.